Vamos falar do Galo, vamos repercutir este empate com a América. Já tem a repercussão pelo lado do Coelhão também. América e Atlético ficaram no empate por 1-1. Campeonato Mineiro, quarta rodada. A bola rolou ontem no Independência, com transmissão do primeiro time do rádio. A Itatiaia contou a história do jogo pra você. E o América abriu o placar na etapa inicial, viu o Atlético empatar com o Reinier. Aliás, prevalecendo, né, o placar desse primeiro tempo. Os gols aqui na Itatiaia, com o Mário Henrique e o Caixa, em vídeo pra você que está no YouTube da Rádio de Minas. Vamos reviver a emoção dos gols e começar a contar essa história de um pro Coelhão, um também pro Galo. Mário Henrique. Escanteio com 14,5, autorizada a cobrança, bola batida na segunda trave, na boca do gol, desviada, Everson pegou, largou, Caixa! Gol! América, Gabriel Barros, camisa número 7, no escanteio, depois a defesa do Everson no chute do América, o escanteio, a bola batida na boca do gol, o Everson salva na primeira, de novo uma bola difícil, volta pro Gabriel Barros, o da 7 não perdoa, na pequena área ele chega pra empurrar, sem chances nenhuma para o goleirão Everson, e ela vai pro fundo do barbante. Atenção, autorizada a cobrança, Igor Gomes pro gol na trave, voltou a cabeçada, Caixa! Na cobrança caprichada do Gomes, ela bateu na trave e voltou, Reinier no meio da grande área de testa, chegou para meter pro fundo do barbante, o Galo empata o jogo, aos 29 minutos da etapa inicial de jogo, Reinier, o da 19, é gol do Galo, 2 gols do primeiro tempo, um pro Coelhão e o Galo empata aos 29 agora no placar. Também pro time do América, o detalhe é seu, Rezende. Já era pra ter entrado na belíssima batida de falta do Igor Gomes. A bola bateu no travessão e melou no meio da área, sobrou pra ele, Reinier de cabeça. Tá gostando de fazer gol em 2026, o Reinier. Reinier, tá tudo igual, vai Galo, cantar pra massa ouvir. Galo 1, Coelho também 1. Gente, o Esporte da Itatiaia agora tem novos canais exclusivos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Siga o @Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores também dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é na Itatiaia. Vamos lá, vamos ouvir personagens desse jogo, começando pelo lado do Atlético com o Jorge Sampaoli, o técnico do Galo, e a avaliação deste empate contra o América. No, con respecto a no jugar bien, no sé lo que vos se llama no jugar bien o yo no sé. Yo creo que es un partido de inicio de temporada en el cual llegaron algunos jugadores hace 15 días que estamos en preparación. Hallo difícil que Timmy tenga un rendimiento extremadamente alto porque por el tiempo de preparación, por la exigencia de la preparación. Y que de todos los juegos que jugó, inclusive hoy dominó todo el partido, no tuvo claridad a lo mejor para finalizar, tuvo un arbitraje que lo perjudicó. Bueno, un montón de factores. Yo no sé, no hallo que el equipo haya tenido un mal rendimiento hoy. Con Alexander porque bueno, hay otros jugadores en esa posición, se está preparando y cuando le toque jugar, jugará.
Quando estiver pronto, né? Quando for para jogar, ele vai jogar. Falando sobre o Alexander e o Sampaoli discordando, né? Da pergunta sobre o Atlético não ter jogado bem. Na avaliação dele, não foi bem assim. Vamos ouvir mais do que disse o técnico argentino do Galo sobre a pressão, né? Desses resultados iniciais da temporada e mais do planejamento do time do Galo com sinal eletrônico da Itatiaia marcando 11h45. Fala, Sampaoli. Entonces siempre una preocupación no ganar y nosotros deberíamos tener más puntos que lo que tenemos. Yo creo que nos faltó contundencia ofensiva en la mayoría de los juegos pero bueno, intentaremos hacer un buen partido el día domingo y poder ganar un partido importante. Con respecto a la clasificación, un tema muy difícil porque la preparación, la planificación en el medio de 2 torneos que comienzan es muy complicado, porque uno tiene que prepararse o para jugar rápido o para tener una pretemporada que permita aguantar la seguidilla de partidos. Entonces nosotros estamos ahí en un término medio que nuestra planificación tiene que ver de cara al futuro. Entonces seguiremos así. Muita gente já falando da contundência aqui, ó. O Robson Castro, por exemplo, no nosso canal no YouTube, no Itatiaia Esporte, esse termo que sempre fala aí o Jorge Sampaoli. Mais de 3.000 pessoas assistindo ao Rádio Esportes. Deixe o seu like no YouTube Itatiaia Esporte e também lá no Itatiaia. O Hulk falou também depois desse empate contra o América. Vamos ouvi-lo. Cara, infelizmente, quando o coletivo não tá bem, é difícil você desfrutar. Principalmente quando a gente joga num grande clube que defende uma grande camisa, a responsabilidade, a pressão é muito grande. Mas eu continuo dizendo que quem entra em campo somos nós. O São Paulo, junto com a comissão, passa os treinos, pede pra gente fazer o que ser treinado e por muitas vezes a gente não tá conseguindo fazer no jogo. Então, a responsabilidade é toda do jogador. Não adianta a gente querer desviar a responsabilidade. Nossa, e temos que entender o que a gente pode fazer para melhorar e acredito que treinando, claro, sem dúvida, mas o mais importante é conversar, que com a conversa você consegue se entender mais e levar esse entendimento para dentro de campo. Hulk, eu te faço a pergunta que eu fiz pro Bernard. Como você enxerga o clássico do próximo domingo? É o primeiro do ano. Tem favorito para você em termos de clássico ou é tudo igual? E como você vê esse jogo, né? Que sempre pega fogo. Clássico é final. A gente vai encarar como uma final pra gente, como todos os clássicos que a gente enfrentou aqui. Alguns ganhamos, outros perdemos. Eu ganhei mais do que perdi. Posso falar isso, sou privilegiado e espero voltar a ganhar já no domingo em casa diante da nossa torcida e fazer um grande jogo. Tá aí o Hulk analisando este empate contra o América e esperando, né, fazer um grande jogo diante da torcida no clássico de domingo, 6 horas na Arena MRV. Faltando 12 minutos pro meio-dia aqui na Itatiaia, vamos falar sobre esse jogo com o nosso time também. Vamos analisar aquilo que aconteceu no Independência ontem, primeiro com o lado do Atlético, primeiro analisando esse desempenho ruim no início da temporada, 4 empates nos 4 primeiros jogos. Mário Henrique, o dono do gol, o Caixa. O que disse o Caixa depois desse empate entre Galo e América no Independência? Olha, um primeiro tempo em que aconteceu muita coisa, né? Nós tivemos 2 gols, bolas nas traves dos 2 lados, cartões amarelos, muita briga, muita confusão nos bancos de reserva e o primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo. E de bom, na minha opinião, a estreia do Preciado, né, que mostrou ser um lateral inteligente, atrevido, vai pra cima, uma coisa que a gente sempre cobrava muito do Natanael. Eu gostei muito também do Lloyd, que entrou pouco no finalzinho, mas a expressão que eu usei pra você durante quando o jogo tava correndo ainda, o Galo tem lateral, eu acho que o Preciado e o Lloyd, o Atlético tá bem servido, e gostei muito do Vitor, que entrou muito bem, né, jogando com a camisa número 30, o Vitor, ex-Vitor Hugo. Dá pra cobrar conjunto ainda? Difícil, dá pra cobrar
entrosamento ainda é difícil, tem jogador que ainda nem estreou, mas nos comportamentos individuais eu tenho gostado desses jogadores que eu citei por aqui, e vamos manter a esperança que esse time vai crescer, vai jogar melhor, e com o centroavante que chegou, eu acho que ainda pode ser realmente um time interessante para esse 2026. Agora, o Coelho, eu já tinha falado do último jogo, ainda está longe do que pode jogar. O Rony é o Rony, né? Não preciso falar mais nada. O Bernard entrou esforçado, mas errou alguns passes por ali. Vamos tentar ter calma, ter paciência com esse time que vai precisar. A análise do Caixa aqui na Itatiaia, 10 minutos para o meio-dia desta quinta-feira. Nath Fiuza, ao vivo com a gente no Rádio Esportes nesta quinta. Vamos falar pelo lado do Atlético, e eu queria saber de você especificamente sobre o jogo de ontem, viu, Nath? O que é que você viu que faltou? Onde você acha que está o problema do desempenho do Atlético, e se ainda dá para ter paciência, né, com esses primeiros jogos, com os jogadores, com o Sampaoli, com a diretoria, se ainda é um processo de início de temporada. Qual é a sua análise pelo lado do Atlético desse empate contra o Coelhão, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Pedro? Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Meu abraço também para Alexandre Simões. Acho que se a gente for fazer um panorama geral do jogo, eu achei o empate até um resultado justo pelo que construiu cada equipe. A gente teve no jogo assim, momentos de alternância, né? O América começou melhor, fez o seu gol. O Atlético, a hora que faz o seu primeiro gol, chega até fazer um segundo, tem ali um momento de domínio. Na segunda etapa, o América tem um momento de superioridade, depois o Atlético equilibra. Agora, o que eu acho que deixa o torcedor mais preocupado é ver o calendário andando, né? O clássico chegando, mas principalmente a estreia no Brasileirão chegando, e o time não apresentar evolução. Eu acho que o Sampaoli, ele tem de certa forma razão em dizer que não se dá para cobrar na terceira semana de janeiro um time voando, né, com o coletivo super encaixado, todo mundo na melhor condição física, até porque esse time ainda está em construção. A gente tem aí um centroavante para entrar, mas eu acho que ele não pode tirar a razão daqueles que cobram evolução. Que seja uma evolução mínima de jogo para jogo. A gente não está cobrando que o Atlético esteja no dia 21, 22 de janeiro 100% pronto para 2026. Mas a gente está cobrando que alguma evolução seja vista. E o que a gente consegue observar do ponto de vista coletivo é um Atlético que repete muitos dos erros de 2025. O que a gente consegue observar de positivo, pelo menos na minha visão, em 2026 até aqui, são questões individuais. Então, acho que ontem o Vitor fez um bom jogo, para mim o melhor em campo, acho que uma grata surpresa, um jogador que veio com o aval do Sampaoli, que tem a confiança dele e que eu acho que pode ajudar, bate bem na bola, clareia as jogadas, se apresenta à frente, se aproxima dos atacantes. Gostei muito dele. Eu acho que eu concordo com o Caixa, acho que ele está certíssimo. O Atlético agora tem 2 bons laterais. O Renan Lodge, um pouquinho que esteve em campo ontem, já mostrou que é feijão sem bicho, é questão mesmo de tempo, de ritmo, de condição física. O Preciado lá do outro lado, o Atlético tendo agora pela direita um lateral que chega à linha de fundo, um lateral que faz cruzamentos, um lateral que apoia no jogo ofensivo, algo que a gente não via, né? Com o Natanael, com o Saravia, com qualidade, né? Eu acho que o Reinier vem aproveitando essas oportunidades nesse início de temporada, marcando gols, que era uma cobrança muito clara em cima dele, mas de modo geral é um Galo lento, sem criatividade, sem muitas alternativas, com dificuldades, deficiências para fazer seus gols, assim como em 2025. E o futebol brasileiro cobra muito caro, né? Então, esse time precisa evoluir. No clássico, a gente precisa ver algo de diferente. Na semana que vem, precisa ver algo de diferente contra o Palmeiras, porque senão fica difícil acreditar que esse trabalho vai render frutos nesta temporada. E a culpa, ela é de todo mundo. O Sampaoli tem a parcela dele, assim como o Hulk destacava, quem entra em campo são os atletas, tá na hora de render mais também, mas o Sampaoli, para mim, em muitos momentos faz escolhas equivocadas. O Alonso já prova jogo após jogo que não pode ser titular nesse time. O Alan Franco, acho que não tem muito motivo para estar nesse meio campo, tem que ser testado outro volante, então isso também precisa ser observado pelo treinador.